Não tô te... Ah, eu não ativei meu microfone, não tem como se ouvir, né? Ó, a Vivi se arrumando. Vamos lá, bota... Eu não tô te ouvindo, amor. Vivi... Me ouve? Eu ovo. Ovo. Eu ovo. Eu ovo. Uhul. Eu também não tinha ativado. Tá pipocando. Aí fica um pouquinho mais difícil quando a gente não ativa, né? Aham. Eu já fiz uma chamada ali no meu Face agora rapidinho. Já tem 3 pessoas que estavam me olhando lá e já acho que já estão nos esperando. Tem 3 ali olhando já. Oba. Legal. Ó, tá pipocando o teu telefone, viu? Tá cortando, tá... Tá ruim? Teu som, quando tu fala, começa a correr assim... Vamos olhar. O que é? Fone de ouvido. No ouvido. Entrada de microfone. Vamos ver. Melhorou? Sim, tá perfeito agora. Ai, meu cabelo. Perfeito? Não tá ao vivo comigo, né, Camila? Ainda, Estamos ao vivo. Mas para com isso. Não, tô falando sério. Tá ao vivo? Já tá ao vivo. Tá brincando comigo. Tu me racha, cara, toda vez, né, Camila? A gente entrou ao vivo praticamente hoje, amor. Dia mundial, né? Véspera, né? Dia mundial do empreendedorismo feminino. Isso é empreendedorismo feminino de verdade. Coragem. E muita coragem, né, Camila? Muito. Na verdade, assim, lembra, né? Não é que a gente não tem medo. Coragem tá ali, ó, brigando com medo. A gente só a coragem passa na frente, diz tchau, medo. Fica olhando aí, tchau, senta vai. Aí, medo. Senta aí e assiste. E aguarda. Bora lá, né, amor? Vamos lá. Boa noite, né, Mila? Boa noite. Chegando aí dia 18 de novembro de 2020. Quem diríamos nós que iríamos ficar tanto tempo, né, fazendo trabalho de casa, isolado, de forma isolada, com as crianças trabalhando, estudando em casa, né? Realmente é algo que causou, né? Vamos dizer assim. E a gente não sabe qual é o futuro a Deus pertence, como diz já o pessoal. E elas conversam, começou exatamente assim, com a ideia da gente compartilhar alguma coisa. No início era um sentimento que a gente estava tendo de, será que está todo mundo sentindo essa coisa esquisita de estar em casa, trabalhar com as crianças no pé, né? Às vezes tem um aqui arrastando os pés da gente e tal. E começamos essa conversa, que é essa ideia, e chamando todo mundo para conversa também. Venham conversar com a gente, ó, já recebemos áudio 10, aqui tá tudo ok, então a gente pode começar, né? Camila Kerst, do DocFK Consultoria, em breve teremos novidades aí, mas fica para quando acontecer. Tá teremos novidades bastante. Aí. Tá cortando? Eu não sei se é o meu, eu não sei se é o meu telefone ou é o teu, quando tu começa a falar, ele começa a pipocar. É o meu fone, de repente? Ó. Diz que às vezes... Não? Melhorou? Melhorou? Então, trabalho aí com consultoria. Na verdade, trabalho com gestão de resultados através da consultoria, utilizando ferramentas de gestão. E a gente vem falar hoje sobre o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Então, Vivi, minha amiga, parceira de longa data, mais de 10 anos juntas nessa caminhada. Grata, felicidade que a gente ganha aí ao longo do caminho. Não, eu te escuto bem.
Vamos ver se quando alguém tu fala, começa a falhar. É alguém que esteja nos escutando, se escuta bem. Puder dar ok, se o meu tá ótimo, se mais ou menos. Um joinha. Eu não vejo aqui. Vamos ver. Vamos lá, vamos tentando. Mais ou menos. Foi? Eu não escuto a metade do que tu fala. Ai, que coisa. Tá, não tá chegando aí. Estamos longe, né, Vivi? Eu tô falando de Porto Alegre, você de Caxias? Sim. Que será? Deixa eu fazer um teste. Vou fazer um teste. Vamos ver. Tá. Fala, eu tô falando, vê como é que fica. Melhorou para ti? Tranca tua imagem. Vai, fala. Melhorou para ti? Tá falando de onde? Sim. Porto Alegre. Ó, estão escutando bem, Vivi. Acho que é para ti aí que tá. Quem sabe é eu, então, né? Pode ser. Exato, vamos ver. Ó, recebemos o feedback e estão nos ouvindo bem. Sim. Ah, que pena que seja aqui para mim. Tu me ouve? Sim, melhorou. Eu tirei do fone, de repente podia também contribuir. Tá, beleza. Tá contigo. Agora travou. Internet. Eu acho que é por aí. Hoje que a minha melhorou bastante. Sim, deixa eu fazer um teste aqui. Tá, vai lá. Então, boa noite. Sou a Viviane Atarão, falo de Caxias do Sul. Estou aqui na Serra, já faz bastante tempo. Eu e a Camila resolvemos aí durante essa pandemia trocar essas nossas experiências, nossas vivências e angústias, o que a gente estava fazendo para contribuir, saber o que as mulheres estavam fazendo. Nós temos uma gráfica expressa aqui em Caxias, eu e meu marido. Já faz bastante tempo que ele trabalha com isso, e agora então a gente retomando com essa questão da pandemia, né? Estamos abertos ao público, bastante trabalho entrando, graças a Deus. Minha experiência comercial é de longa data também. Já fiz algumas consultorias para empresas, a gente empreende há muitos anos, né, Mila? A gente costuma dizer, desde o início das nossas conversas, a gente empreende com o dinheiro dos outros a vida inteira. A gente empreende quando vai casar, empreende quando a gente vai fazer uma faculdade, quando quer ser mãe, para mudar os nossos posicionamentos da vida, né? E aí estamos aqui. Falei, inclusive, hoje no Esquenta, ali um pouquinho antes da gente entrar ao vivo. Quem quisesse hoje compartilhar suas experiências, suas vivências, de como é que está sendo esse período da pandemia, a gente manda o link para poder entrar, um bate-papo curto. A gente quer saber, né, dar essa voz para essas mulheres, porque, segundo a Jaque, né, Mila, a gente empodera quando a gente dá o poder para os outros. E quanto mais a gente pode se ajudar, se apoiar, né? Então, eu estou engatinhando aí na montagem de um treinamento voltado para vendedores de alta performance, para auxiliar essas pessoas também a se encorajarem mais, desenvolverem aqueles pontos que têm mais fraqueza. Às vezes a gente sabe, já viveu aquilo antes, mas a gente deixa ali adormecido, né, Mila? E hoje mais o que a gente quer é isso, que as pessoas acreditem no seu potencial, no seu talento, né? Exatamente. A gente traz, assim, o que eu trouxe um pouquinho, assim, fui pesquisar, né, sobre essa Dia Mundial do Empreendedorismo, né, quem criou essa data aí foi a própria ONU, né, a ONU Mulher, ela faz esse reconhecimento dessa data em 2014, então ela institui o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, porque se percebeu que muitas das coisas que a gente tem que melhorar, avançar, né, na questão da qualidade, na questão da igualdade e equidade, né, que são coisas diferentes, né, ele está passando pela mão das mulheres, né, porque a gente sabe
que quando uma mulher, né, já tem vários estudos que percebem que onde a mulher ela tem acesso a uma educação, a dinheiro, a mais saúde, ela contribui muito mais com o crescimento da sua comunidade. Então, o fortalecimento, né, de mulheres à frente de negócios, ele é algo bastante importante, porque se percebe que quando a mulher vem para frente na tomada de decisão, na frente de, seja um negócio pequeno, né, um negócio, a gente brinca, né, fazer bolo para vender, fazer salgadinho para festa, seja alguma atividade que a gente considera um negócio pequeno, ela está já ali ampliando oportunidades para ela e para os seus, né, para o seu entorno. E esse crescimento das mulheres melhora o acesso delas aos postos, tanto na questão da economia, na política, e esse crescimento econômico é bastante sustentável. Se perdeu também isso, que onde a mulher toma a liderança de determinado assunto ou de determinada comunidade, existe um crescimento sustentável, né? Normalmente, a gente até conversou isso de manhã, né? Eu fiz uma reflexão em cima a gente fez uma conversa com a Cláudia 2 semanas atrás, com relação à mulher na política, e eu estava bastante, vamos dizer assim, mexida com essas informações. Nunca, como eu falei para ela lá, nunca me passou na cabeça algum cargo público ou coisa do gênero, mas eu sempre busquei estudar, entender, me posicionar, ter opinião, né, sobre o assunto. Aprendemos, né, lá, alguns anos atrás, na empresa que a gente trabalhava juntas, que a gente precisa de vários fatos e ouvir outras opiniões para, então, construir a nossa opinião, né? Então, eu procuro fazer isso. E aí, com a questão da gente ter buscado a questão da mulher na política, o que eu percebi, assim, que hoje a sociedade como um todo, a gente tem políticas públicas de educação, de saúde, de desenvolvimento, que não estão atendendo 100% a todos nós, né? E por que isso, né? Tem vários fatores, né? Não é um único fator, mas fazendo a pesquisa sobre o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, o que eu percebi, eu comentei hoje de manhã com a Vivi, que a falta das mulheres, né, desse olhar, desse cuidado, dessa atitude da mulher à frente das políticas públicas, à frente dos negócios, à frente das comunidades, é que também impacta nessas ações. Porque a gente tem por histórico que... daí eu vou... Por favor, me digam se eu estou errada. Eu até quero que alguém me diga assim, não. Aqui em casa é diferente, né? No meu pai era diferente, meu marido é diferente, meus irmãos são diferentes. Os homens não costumam muito cuidar da saúde. É bem pequeno o número de homens que cuidam da sua saúde e que buscam um atendimento médico preventivo, né? E que buscam fazer esse cuidado. Então, o que acontece? Vamos olhar por trás. Se a gente tem... Quem é que está hoje à frente das políticas, né, da gestão das políticas públicas na área de saúde? Se são 70%, 80% são homens, e para eles isso não é relevante, por que eu vou dar atenção, foco, energia e dinheiro para isso? Né? Essa é uma coisa importante. Não está na prioridade deles, né? Não está no radar. Né? Não vai estar Não está no radar. A mesma coisa a gente vai olhar num outro viés. Vamos olhar para o viés da educação, né? A gente ainda tem um número muito grande de crianças que não tem o pai registrado na sua certidão de nascimento, que não, mesmo tendo, às vezes, o pai na certidão de nascimento, elas não recebem auxílio para sua criação e seu desenvolvimento, seja ele financeiro, seja ele de apoio
né, emocional, seja participando realmente de fato naquela criação, né? A gente ainda tem muito mais as mulheres preocupadas e abrindo mão muitas vezes da sua carreira ou de alguma possibilidade que necessita de um tempo maior de dedicação em prol da família. Então, a gente passa a ver a mesma coisa. Se o percentual de pessoas que cuida disso, né, dessas políticas públicas em relação à educação, à saúde, elas não são pessoas, na sua maioria, preocupadas com esses fatores, é fato, né, que isso vai ser refletido também no nosso dia a dia. Então, quando a ONU traz, lá em 2014, a importância da gente ampliar as oportunidades para as mulheres, fazendo esse apoio, né, celebrar e apoiar a entrada da mulher no mercado nesse mundo de negócios, ela está dizendo isso. Precisamos desses olhares femininos de mulheres também no nosso dia a dia. Então, eu achei bem interessante, assim, a gente compilou muitas coisas que a gente vem falando, foram 6 semanas com convidadas, Vivi, maravilhosas, uma mais incrível que a outra, e a gente percebeu isso, né, que muitas delas não se davam conta do impacto que elas estavam fazendo, da inspiração que elas podiam ser para as outras mulheres, e foi muito legal a gente chegar no Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, saindo do armário, né, porque ao longo desse ano a gente saiu do armário, né, Vivi? Assumimos o blazerzinho de empreendedoras. Verdade. É muito curioso porque nós falamos já muito sobre isso. Eu, quando saí da RBS, que eu mandei um texto de despedida mesmo para os meus clientes, várias propostas surgiram de eu me juntar, me aliar a uma forma de trabalho de empreendedorismo. E eu tinha muito receio a isso, eu tinha um preconceito formado que, na minha concepção, eu tinha que trabalhar a vida inteira de CLT. Então, eu não via potencial, por mais que as pessoas dissessem todo o potencial que eu tinha de contribuir com um tipo de negócio voltado a vendas, eu não me via encorajada para assumir de forma empreendedora autônoma. Sempre eu acreditava que eu precisava desse suporte do CLT. E o que é mais surpreendente que eu vejo é que conforme foi eu conhecendo outras pessoas, eu lidando com outros tipos de negócios, o meu horizonte foi se abrindo, né? Essa questão da política, o empreendedorismo da mulher, a carência da mulher na política, esse ano foi um ano que evoluiu muito, eu fiquei muito feliz depois que saiu o resultado das eleições, o número de capitais que teve mulheres em primeiro lugar na eleição, o quanto já cresceu isso, o quanto isso foi mais expressivo, o quanto isso está sendo bem visto, quantas pessoas querem realmente uma proposta diferente de pessoas que têm causa, né, Mila, que é aquilo que tu falou, não tenho uma causa, como é que eu vou defender sobre esse assunto, seja sobre racismo, seja sobre discriminação. Nós sempre fomos discriminadas de uma forma ou de outra, a mulher é discriminada de uma forma ou de outra. Base disso é o salário mesmo de altos cargos, né? Mas voltando à política, a nossa conversa que a gente teve aquele dia com a Cláudia foi muito legal, porque ela trouxe um assunto bem curioso, porque a gente, olha a mulher sendo destaque dentro do setor político, se elege, mas ela se eleger e ela ser escutada tem um longo caminho pela frente. Eu vi vários depoimentos agora nessas eleições de mulheres que foram eleitas e elas falaram, até teve numa entrevista que uma falou, há um caminho ainda muito grande para que a gente tenha voz ativa. Eu espero que a mulher eleita não seja só para cumprir tabela lá dentro da Câmara, para fechar as cotas que se tem que fechar, e sim que queiram olhar com carinho. Eu cheguei a escutar
de uma pessoa que falou, acho que foi tu que comentou hoje de manhã, tem que mudar toda a tua estratégia, toda a tua bandeira, que essa bandeira não funciona de mulher empreendedora. Não, não é assim. Esse preconceito machista arraigado das culturas que o homem que toca alguns negócios, que a mulher não tem a capacidade de transformar isso, é com muita discussão que a gente vai fazer. E isso que tu fala, Mila, da sociedade não ter um plano de saúde efetivo, eficiente e eficaz, realmente, se a gente parar para analisar no histórico do homem, ele é o que menos se cuida dentro de uma casa. Dentro de uma família de 5 pessoas, se tu pegar um homem que se cuida, e às vezes o que acontece? O homem precisa ter um diagnóstico para despertar, para começar a se cuidar. E às vezes ele não tem mais tempo para se cuidar. E nós estamos falando do Novembro Azul agora, né? Exatamente. Que vem crescendo muito sobre referente ao câncer de próstata, né? Sim. Os homens acham que é besteira isso, cuidar, bem esse ponto, porque vão achar a doença, né? Exato. Não quer mexer, né? Não quer mexer naquela questão. E o ponto dele não perceber, né? Isso também, quando a gente fala, eu falar a questão das bandeiras, da cultura. Quando alguém vem, ontem conversei com uma pessoa que se candidatou, na verdade, e disseram para ela, assim, né, dentro do partido, que ela não podia contar com as mulheres empreendedoras, porque as mulheres empreendedoras, elas não estão interessadas na outra, né, elas são concorrentes e que ela deveria trocar de bandeira. Aí, na hora, assim, me veio e fiquei muito brava com aquela informação, né? Eu falei, Só que o que eu percebi, conversando ali com ela, eu percebi. Isso é o reforço da cultura que a gente vive. Essa questão do homem ter medo de procurar, de fazer um preventivo, porque ele não quer descobrir que ele pode ter alguma coisa, tá ligado a um medo, e esse medo do desconhecido, ou de uma doença, ou de ter que enfrentar alguma coisa, muitas vezes, né, tu já trabalhou com muito tempo com a questão do seguro de vida e proteção, deixa uma família inteira na mão, porque eu não quis ser previdente, entendeu? Não só no sentido de construir patrimônio, ou deixar algum seguro, mas também de cuidar de mim, né? O homem, ele não foi educado para se cuidar, para falar de amor, para falar de carinho, para ter esse autocuidado. Não é culpa do homem nesse sentido, né? É parte, que nem a educação financeira, não é culpa dos nossos pais de eles não terem nos ensinado. É apenas uma questão de cultura, e se a gente não parar para refletir e ver onde é que a gente pode mudar e melhorar, aí a gente não evolui, né? Essa reflexão que a gente tem que trazer. Vai levar muitos anos para melhorar várias questões, mas quanto mais a gente falar hoje, né, mais a gente fizer discussões nesse sentido, e discussão positiva, não é só divergência de opinião. Eu adoro quando vem alguém com uma opinião diferente, porque me dá a oportunidade de ouvir algo que eu não tinha pensado, perceber se aquilo faz sentido e de que forma aquilo faz sentido. Isso é ótimo para a gente crescer também. E é assim que a gente vai crescer como sociedade, com certeza. Tá cortando, não consigo escutar. Não? Ai, meu Deus. Tá difícil hoje. O paradigma, acho que vivem os homens, né, eles sempre são os mais fortes, sempre são as pessoas que definem, que protegem, como ele abrir precedente para uma fragilidade. Isso seria reconhecer uma fragilidade que ele é exposto, e todos nós somos. Não quer dizer que tu é menos capaz se tu se preocupa com a tua saúde, é a tua masculinidade que tu vai colocar em jogo, em cash. Não. Nossa, dentro da minha família
mesmo, quantos, isso é uma preocupação enorme, porque desde cedo, desde menina, nós vamos ao médico e nos cuidamos. E os homens relutam muito quanto a isso. Prova disso é a distorção mesmo dos casos de cura, porque, ok, depois de uns anos que começaram a ver o aumento dos casos de câncer de próstata, se bateu muito na tecla da prevenção, né? E hoje, graças a Deus, a gente está vendo mais homens indo, mas existe muito tabu ainda para eles falarem, principalmente do exame de próstata. E é muito engraçado, porque os que mais são mais abertos, digamos, brincam com a questão do exame de próstata e tudo mais, mas de uma forma muito de tirar o sarro da Amanda trazendo aqui, né? Ela que fazia as químios, ela tinha tantos homens, tinha vergonha do câncer e tinham mais dificuldade de encarar. E isso mesmo, eles se bloqueiam. O meu pai teve o problema de próstata, o pai se tratou, mas lá atrás, quando ele descobriu que ele tinha um problema cardíaco, por mais que ele viesse fazendo acompanhamentos com os médicos, quando diagnosticaram que o pai teria que ir para a cirurgia, o pai relutou muito, ele debochava da médica, dizia que o médico estava equivocada, que ele fazia tal atividade, então eles se sentem fragilizados, agora não vou poder mais fazer tudo aquilo ou desempenhar tudo aquilo. Eu conversei com uma médica, uma psicóloga, perguntando sobre a questão, porque o grande medo na próstata é a questão da virilidade masculina, né? E a impotência depois do tratamento de quimioterapia. Existem muitos tratamentos, ela falou, com medicação, com as drogas, que podem auxiliar os homens a superar isso, porque muito é psicológico. Se na mulher o tratamento de químio, o tratamento de câncer de mama afeta o que é a nossa identidade, nossas mamas, tu imagina o câncer de próstata, que é a representação da masculinidade, né, do homem. Então, por isso que conversar sobre os assuntos quebram os tabus, fazem com que as pessoas, com a informação, saiam da ignorância. E não é feio ser ignorante. O que é ruim é tu permanecer na escuridão, tu não querer esse esclarecimento. Por que a mulher hoje traz mais para a roda de conversa esses assuntos? E a gente tem mais esse molejo, digamos assim, essa coragem de conversar, porque isso começou muito reprimido lá atrás, né? As mulheres não falavam, tu vai casar, tu vai ter que fazer tudo o que teu marido quiser. E hoje em dia a gente trazia para uma roda de discussão assuntos que incomodam a sociedade, principalmente a maioria masculina, nós somos vistas como vulgares se trouxer um assunto de sexualidade, o assunto de desejo, o assunto de fragilidade, o assunto que o relacionamento sexual do casal também não é legal. Quantas mulheres se sucumbiam a não ter um casamento, não eram realizadas sexualmente, porque isso não era falado, ela não sabia, nem pela parte da mãe dela, que também já vinha frustrada, porque nada se podia falar. Nós estamos desbravando tudo isso hoje em dia. A gente está desbravando tudo isso hoje em dia porque a gente está com a coragem de falar. A gente não quer mais isso, se submeter a um relacionamento ruim, tanto ele afetivo, emocional, sexual. A gente deu um basta realmente para isso. Não é que hoje em dia aumentaram as mulheres com tolerância zero. Aumentaram as mulheres corajosas para dizer que realmente elas sentem prazer, sentem vontade e não querem se submeter. Mas a gente tem plena consciência, e isso dói na gente, mas eu acho que deve doer mais ainda em quem tem esse pensamento machista, de que a gente não tá nem aí, a gente vai falar mesmo, né? É verdade. Porque, na verdade, parece que até esses dias eu ouvi de alguém, eu não vejo ninguém levantando a bandeira do heterossexual, ou do machismo, ou dos brancos. Aí eu falei, mas não precisa! Essa é a cultura atual que reina. As bandeiras, elas vêm quando tu não tem espaço e tu precisa dizer, eu tô aqui, né? Hoje eu no LinkedIn, esqueci o nome dela, tem uma menina que eu sigo, gosto muito dela, Genô. Ela botou um desafio, o mês de novembro também tá na questão
representatividade negra, né, da liberdade do negro e tudo mais, né, tem uma série de coisas acontecendo, e ela botou o desafio. Estamos na semana, né, na semana. Isso, e aí ela falou assim, te desafio, o desafio do mês é participe e comente um evento antirracista, né, antirracismo, né. E eu falei, interessante, vamos procurar alguma coisa, vamos olhar, porque assim, a gente falou em alguns outros momentos, até acho que foi quando a gente conversou, por exemplo, com a Aline, que a gente não tem esse lugar de fala, nem eu, nem tu, né, Vivi? A gente não tem esse lugar de fala, nós somos brancas, cabelo liso, né, descendência europeia, tá aí na cara, não tem que a gente criar, inventar, nada disso. Então, a gente tem que buscar pessoas, né? Tá aberto aí, se alguém quiser nos indicar uma mulher maravilhosa para falar com a gente. Todas as mulheres são maravilhosas, só para constar. Que a gente gostaria muito de conversar daqui a pouco com uma pessoa, com uma mulher negra, que queira falar um pouquinho desse momento que vive, como é que tem sido a sua caminhada, sua experiência, se tem olhar para o empreendedorismo, se não tem, né? Porque a gente possa, como disse a Jaque, empoderar mais uma mulher incrível que traga a sua história. Vivi deu uma falhada ali, mas está tudo certo, né? A gente vai e volta. Então, esse é o ponto importante, assim. Então, quando a gente não tem o lugar da fala e a gente, só com estudos, a gente não é capaz de fazer um grande movimento, ou não é capaz de fazer o empoderamento adequado, a gente busca alguém, né? Então fica aí o convite, amigos, amigas que estão nos assistindo, que vão nos assistir daqui para diante, em algum momento, de nos indicar uma pessoa, né? Uma mulher negra que possa vir falar um pouquinho do seu lugar de fala, porque não é o nosso lugar de fala, a questão do, né, nós não temos esse lugar de fala, a gente quer dar espaço para alguém que tenha esse espaço também, que possa utilizar dele. Mas eu estou procurando, se alguém quiser me indicar algum evento, de preferência online, porque a gente aqui está em isolamento, bandeira vermelha em Porto Alegre, que a gente possa apoiar, né, que seja assistindo e compartilhando a conversa sobre antirracismo, aí vai ser bem legal. A Vivi está tentando buscar. Volta, Vivi! Voltei. Estou tentando voltar. Voltei. Tá me vendo? Tá me vendo? Tô falando? Tá me ouvindo já? A tua voz tá ok. A tua imagem tá congelada. Ó, caiu de novo, mas tá tudo certo. Ela já vai e volta. Não se preocupem. Oi. Ó, agora tô voltando. Tô aqui? Tá me vendo, me ouvindo? Sim. Vendo e ouvindo bem. Tá. Então, perdi o que tu falou, né? Eu vi que tu falou que a GEL fez um convite, um desafio para que as pessoas fizessem uma discussão antirracismo. Isso. Que a gente buscasse participar de algum evento antirracista, né, antirracismo, para contribuir nessa caminhada, né? Que o papel, por exemplo, esse não é o nosso lugar de fala, a gente não tem como falar sobre isso. Então, né, por vivência, a gente pode trazer estudos, a gente pode fazer uma série de coisas, e, em especial, o que eu acredito que a gente deve fazer é empoderar alguém que possa nos falar um pouco mais sobre isso, né? Como disse a Jaque, a gente empodera alguém quando a gente dá esse espaço e valoriza a fala de alguém. Eu até já dei uma pesquisada lá nos meus amigos, nas minhas amigas, em especial. Eu já botei alguns convitinhos aí, principalmente no Facebook, para algumas pessoas. Quem quiser me responder, a gente vai poder abrir um espaço também, né, Vivi? E fazer essa pegada, porque está também... Que legal, ótimo! Essa questão do empreendedorismo de impacto, né? Impacto social que a gente
vem escutando aí falar há algum tempo. Também, quando a gente levanta uma bandeira, ele não deixa de ser empreender, né? Só que o empreendedorismo, nesse sentido, é um impacto social, que a gente já descobriu lá no início da nossa caminhada, lá das lives, que a gente empreende o tempo todo, né? Quando a gente começa a fazer qualquer coisa, quero me promover, quero namorar, quero casar, quero um novo emprego, a gente está sempre empreendendo. Né? Essa habilidade que a gente tem, na verdade, todos temos. Né? Alguns usam mais, outros menos. Sim, uns são os empreendedores natos, nascem desde pequeno. Olha, a Jennifer lá, o que trouxe para nós na semana passada, falando sobre o empreendedorismo dela desde pequena na escola, vendendo tudo que ela podia. Ela queria juntar dinheiro, né? E ela nem se dava conta do que ela já estava fazendo. E alimentar isso, quando a criança tem essa vontade, né, de já juntar o seu dinheiro, já fazer alguma coisa, orientar ela, até para ter noção de custos, do custo que ela vai ter para fazer, o quanto que ela vai vender, para ela valorizar todo o esforço. Isso faz com que ela tenha essa noção ao redor dela, dentro de casa, que o comparativo aquele, né, do encher tu quer uma bonequinha de Natal, de Páscoa, de aniversário, ok, esse dinheiro da bonequinha, tu compra uma bonequinha e tu enche um cesto com esse dinheiro de tantas outras coisas que tu também gosta. A criança tem essa noção do valor das coisas, porque é muito difícil hoje no universo do pequeno ter noção da quantidade de dinheiro que isso vai, né? Nós podemos trazer uma pessoa para conversar nessa roda sobre essa questão toda do racismo, sobre do legado. Essa campanha que está acontecendo na TV aberta, da semana afro, né? Eles poderem falar, dar voz à fala deles, do quanto o negro é lindo realmente, do quanto o homossexual tem o seu papel de representatividade, do quanto as bandeiras deles, e essas bandeiras precisam cair, né, Camila? Elas não precisam realmente mais erguer uma bandeira. Chega de ter tantas bandeiras para dizer que a pessoa existe, que a pessoa sim tem uma importância dentro da sua sociedade, dentro da nossa sociedade. Chega de ter, as pessoas, eu me lembro que comentavam, né, nossa, tem um clube em tal cidade que é só para os negros, e a gente achava isso na época, nossa, que legal, tem um só para os negros. Não tem que ter um clube só para os negros, tem que ter um clube que vá os negros e os brancos, que eles dancem juntos, que não tenha uma fila de policiais no meio, separando eles. Até quando a gente vai aceitar essa enganação, né? Ah, ok, tá todo mundo saindo do armário. É a Vivi e a Camila saíram do armário para fazer a live. É o homossexual que saiu do armário. Por que tem esse termo pejorativo, sair do armário? Por que ele tinha que ficar escondido dentro da sua casa? Uma vez eu fui, nunca vou me esquecer, né? A pergunta de um filho para a mãe. Se eu for gay, mãe, como é que vai ser? Tu vai continuar gostando de mim? E a mãe respondeu, filho, eu não sei, nós vamos ter que aprender junto. Eu te amar, vou continuar te amando. Só que como será perante as pessoas, nós vamos ter que aprender juntos. Porque a gente sabe os olhares que acontecem, a gente sabe a discriminação que acontece. Nós vemos, ainda assim, a gente vê pessoas surpresas na fila do mercado quando tem um atendente transgênero, transexual, ainda tem. E eles são tão queridos e tão amáveis e tão competentes quanto um heterossexual que se diz uma pessoa totalmente normal. O que é normal? Né? É normal, né? O que é normal hoje em dia? Tudo tem que ser normal. Mas isso agride ver um homem com outro homem de mão dada na rua, uma mulher contra uma mulher de mão dada na rua. O que mais agride? O que mais agride? Um homem bater dentro de casa numa mulher não agride mais, virou normal? Agora, um homem fazer carinho no outro homem na rua, aí não é normal, aí é fora do normal. A hipocrisia ainda é muito grande, né? A prova disso é quando um deles vem a faltar, a briga toda que se tem para ele ter direito a alguma herança, né? Então, se existe uma sociedade que a gente quer igualitária, não precisa mais ter um papel que assine para comprovar. Tem que acontecer de forma natural. Existe a comprovação de união estável, se há 2 anos que
vai permitir direito, se há 3 anos vai permitir direito um casal heterossexual, se até comprova no Facebook hoje, se tu colocou relacionamento sério de comprovação que tu tinha um relacionamento sério com uma outra pessoa. Por que nas pessoas do mesmo sexo não pode auxiliar eles? Né? Essa força direito, que a gente tem que fazer. O mesmo direito. A gente não tem que fazer força para aceitar isso. Isso tem que ser de uma forma leve. Claro que ter dentro de um local pessoas que queiram agredir no posicionamento que está vivendo com a outra pessoa do mesmo sexo, faça isso de uma forma bruta, isso vai agredir de qualquer forma, sendo de sexos diferentes e de sexo do mesmo sexo, né? E agora dentro da família, como tu explica isso para os pequenos? Como as professoras percebem e trabalham? Está mudando, inclusive, a forma de levar tarefa para dentro de casa. As 2 mamães, não é mais dia dos pais, dia das mães, dia dos responsáveis, né? A gente aqui no grupo escoteiro, a gente passou a utilizar um dia para a família. Porque, além disso, às vezes tem aquela criança que o pai e a mãe são ausentes, quem cuida é um tio, quem cuida é uma avó, quem cuida é um vô, né? Então, a gente percebeu que, na verdade, essa coisa que se falava do normal, né? Se fala, agora a gente voltou a falar muito de normal e novo normal e tal. Na verdade, não tem a ver com só o normal, era o hábito, né? Era uma cultura, tava assim. A gente passa a olhar assim que as famílias têm várias constituições, né? O importante da família é respeito, é o amor, é o estímulo, né? Então a gente tem tem que ter esse olhar também e ter a empatia com o outro quando ele não vive a mesma situação que a gente. E se a gente for olhar de verdade, cada família tem as suas coisas, né? O seu jeito, o pai que cozinha melhor que a mãe, ou a irmã, que às vezes tem uma família que a irmã é mais velha e o irmão é mais novo, outra inverte, ou tem um monte de mulher, ou tem um monte de homem. Então, na verdade, não existe um normal que se falava, eu já ouvi isso, tu tem um casalzinho, tu foi abençoado, uma família perfeita. Eu falei, gente, se não fosse, se fossem 12 meninos, ou se fossem 2 meninas, não seria perfeito? Filhos meus são perfeitos, com todos os defeitos que a gente tem também, né? Então, na verdade, esses olhares do que é normal, novo normal ou anormal é muito peculiar, né? E olhando para esse viés, assim, a gente já está indo para a finaleira aí da nossa conversa hoje. A gente vai ter uma pessoa falando de empreendedorismo que tem uma experiência interessante aí já com o Sebrae e tem trabalhado com as mulheres bastante. Bom. Então, vai ser ótimo. Vai ser bem legal. A gente vamos fazer assim, vamos dar uma puxadinha nesse dia da Mundial do Empreendedorismo e vai dar uma esticada nele para a próxima semana, né? E trazer mais alguém trazendo esse olhar também para o empreendedorismo feminino, não só de negócios tradicionais, quanto também de negócios de impacto social, que vai ser bem bacana aí. Eu adorei a conversa. Essas conversas rendem pra caramba, porque eu já comecei a listar coisas aqui que a gente pode falar mais ou conversar, e já me deu vários insights, Vivi, e a gente vai ter muita coisa para conversar, porque elas conversam. O dia que você assistir essa live, seja o horário que for, o dia que for, da semana, do mês ou do ano, deixa um recadinho para a gente, só bota um joinha, bota, né? Oi, assisti hoje, que a gente vai ficar muito feliz de saber que, de alguma forma, a gente contribuiu aí com o teu dia. É verdade. Uma coisa também que hoje de manhã eu te comentei, né? A questão de eu ter levado o Kaique no neuro, sobre a suspeita de dislalia que ele tem na questão do aprendizado. E eu perguntei para o neuro, né, por orientação de uma psicopedagoga,
se era a criação que eu dava para ele, se era muita super proteção. E ele disse, tira essas pedras de responsabilidade das tuas costas, já não basta todas que as mulheres assumem ao longo da vida, que colocam sem a gente querer, né? Olha todo o lado de benefício que essa criança tem, uma criança perfeita, super educada, e nós temos essa coisa de se autoculpar, de se autorresponsabilizar sempre pela condição do outro, né? É a sociedade que cobra, é a família que cobra, se tu é rígido demais, tu cobra que tu é muito duro, mas esquece que também, lá no passado, a família foi dura na criação, e por ser duro na criação não quer dizer que tu não tenha amor, né? Tu quer, sim, a gente erra com excesso de amor, erramos com excesso de amor, mas a gente erra querendo acertar, a gente quer trazer cidadãos melhores. Uma coisa que é bem importante de tudo, que eu acho que tudo que a gente falou aqui hoje sobre racismo, preconceito, sobre a força da mulher, sobre a responsabilidade que a gente tem dentro da sociedade, é essa autorresponsabilidade, né? Parar de querer, de assumir essas culpas que a gente não tem. Não é uma questão de se vitimizar. Não é isso. É que a mulher tem isso, né? De ser a cuidadora de todos, de compartilhar todos. Nós mesmos falamos isso, tu falou antes, eu escutei pipocado, mas escutei. A mulher, quando se destaca no trabalho, tem ascensão financeira, ela é reconhecida, ela tende a agregar, ela tende a dividir, porque ela não tem medo do compartilhamento. Porque nós temos nato nosso. A gente dá a cria, a gente dá a luz, a gente já compartilha esse maior amor divino, que é tirar de nós um outro ser. Nós já fomos agraciadas para parir, por não parir todo o conhecimento que a gente adquire ao longo dos anos e dividir com outras pessoas e multiplicar. Eu acho que esse é o dom da mulher. Por isso que nós somos assim. O homem, quando tem um conhecimento, parece que ele tem aquela coisa, o ranço de compartilhar, né? Muita gente vê isso. Ele se empodera do negócio, não divido com ninguém, não posso falar, porque senão vão pegar também o meu segredo. O quanto é mais agregador, o quanto é mais saudável a gente ter um monte de pessoas ao nosso redor que também compartilha do nosso mesmo pensamento, porque uma ideia sozinha é só uma ideia. Agora, uma boa ideia aliada a outra boa ideia, aliada a outra boa ideia. Quantas coisas maravilhosas a gente pode fazer, né, Mila? Então, dia 9, a gente tem grande expectativa aí, né, Mila? Com a menina que vem de Dia 25 de novembro. E depois já temos aí algumas agendas, já temos algumas confirmadas. Olha, dezembro vai ser incrível. E eu já tenho uma ideia de alguém para fechar o ano lá perto do Natal. E aí a gente vai fechar com uma chave de ouro o ano. E 2020 que venha com muita saúde, né? E que a gente tenha muita felicidade. 2021! 2020 já tá indo embora. 2021! Olha, louca! E 2020 vai embora logo, se pudesse ser amanhã que acabasse. Se fosse só o ano terminar, né? Se fosse só o ano terminar, isso resolveria. Coitado, mas a gente sabe. O ano que não é culpa do ano, né? Não é culpa do Exato. ano. Tem tanta coisa aí para se arrumar, né? Mas tu Roberto sabe, Mila, mandou um oi, o Rafa, Amanda, Paulo Trindade, Amanda da Costa falou aqui pra gente que, né, a questão também lá que a gente falou, né, que tá aí o comentário dela, ó, que quando a mãe dela fazia químios, tinham tantos homens que tinham vergonha de ter câncer, né, e tinham dificuldade de encarar, é verdade. E o Roberto Salvador nos dando boa noite, Roberto. A Aninha aqui, essa é minha irmã maravilhosa. Homem se sente detentor do poder, do conhecimento do poder. Na verdade, é isso que a gente falou naquele ponto. Ele foi instruído dessa forma, né? Na caminhada da humanidade, se separou esses trabalhos e tal, e ele virou conhecedor do conhecimento e, com isso, do poder. Por isso que quando a Jaque fala de empoderar, a gente empodera dando aquilo para alguém, né? Dando poder para alguém. A Jaque vai ser eternamente falada nas lives, que eu disse para ela já, eu
adotei essa fala, já sei de onde ela ouviu, já assistiu o vídeo, até depois a gente compartilha, mas é isso, a gente agora está fazendo essa caminhada de empoderar outras pessoas, porque conhecimento e experiência, as mulheres têm muito, são ótimas ensinadoras, ótimas professoras, a gente só tem que sair do armário. A gente tem muita mulher que tem coisa para nos compartilhar. Sim, tem a coragem. Mas como a gente brincou, elas estão no armário ainda, que elas têm, né, não tomaram a coragem de vir para frente. Ó. Então a Ana compartilhou de novo, ó, estão ainda na Idade Média. É um fato só, simples assim, né? Mas muitos homens estão mudando, muitos homens querem também ter esse outro lado, percebem que é muito legal ter esse crescimento. Oi, Nilda, boa noite, dando boa noite. O Roberto, ó, hoje os tempos são outros, nossa cultura, nova cultura, as mulheres quebrando inúmeros paradigmas. Exato, e a gente precisa muito também que os homens façam isso que tu está fazendo, Roberto. Vem aqui, dá um joinha, faz um comentário, compartilha com os amigos, né? Que a gente vai adorar, né? Mas, mais do que nunca, né? Merecemos ser respeitados. Sim, todo ser humano merece ser respeitado, seja mulher, homem, criança, preto, branco, amarelo, seja o que for, é uma pessoa, ser humano, merece, sim, o respeito de todos nós. E a gente está bem feliz, assim, com a construção, né, que a gente está fazendo nesse ano. Ó, veja o desempenho das líderes mundiais. É verdade, Roberto, os líderes mundiais estão fazendo essas mudanças. Que bom. Então, Vivi, queria ficar por aqui, beijo mas grande. tu sabe que não dá. Agora a gente faz aquele troca o crachá da função, né? Assume o próximo papel, porque a gente está sempre aqui mudando de papéis e assumindo várias coisas, né? E fica muito feliz de ter todos vocês por aqui. Voltem, contem para os amigos, para as amigas, e porque elas conversam muito. Conversam. Beijo a todos. Até quarta-feira que vem. Beijo grande. Obrigada. Hoje, tchau, desculpa aí, o áudio foi ruim para mim, coisas se perderam, mas espero que a gente tenha contribuído aí também. Beijo grande, Mila, muito obrigada.